Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus. Venho trazer uma palavra de conforto, de fé e de esperança nessa manhã. E a palavra de hoje é entrega e confie. E a palavra de Deus diz o seguinte, no Salmo 37, do versículo 5 ao 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Essa é a palavra do Senhor no dia de hoje. Muitas vezes nós andamos no nosso dia a dia com muitas inquietações, com muitas dúvidas, com muitas angústias e esquecemos que a nossa vida pertence a Ele e que cabe a Ele a direção da nossa vida e a nós cabe apenas confiar, como diz a palavra, para nos aquietarmos diante das situações da vida e entregar os nossos caminhos ao Senhor, que fará com que a nossa justiça brilhe como a luz do meio-dia. E aguardarmos com paciência no Senhor, pela sua boa, perfeita e santa vontade com relação à nossa vida. E por que confiar no Senhor? Por que esperar em Deus? E a palavra diz o seguinte em Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, o porquê de confiar em Deus? Além de nossa vida pertencer unicamente a Ele, por nosso corpo ser templo do Espírito Santo, a palavra diz que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o amam. E que o plano de Deus é que o homem esteja nos seus caminhos, que entregue os seus caminhos a Ele, porque tudo que acontece na nossa vida, quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, é para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, devemos apenas confiar e entregar nas mãos dele, porque ele sabe o melhor para nós e todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando a gente faz essa entrega a ele. E uma coisa que gostaria de ressaltar é que quando o homem pecou no Éden, o que Deus fez com o pecado do homem? Parecia que estava tudo perdido. O homem havia sido expulso do paraíso, havia sido destituído da glória de Deus. E o que Deus fez com a escolha que o homem fez por livre-arbítrio no jardim? Deus transformou essa escolha numa obra perfeita de salvação em Cristo. A partir do erro do homem, o Senhor ainda continuou investindo no homem, acreditando na sua criatura e contanto que todos aqueles que fazem essa entrega, que colocam sua vida nos seus caminhos, ele também tem um outro plano, mesmo que a gente tenha escolhido lá atrás, errado, tropeçado, feito coisas erradas, ainda há uma obra de Deus grandiosa na nossa vida. E o que Deus fez com o pecado do homem lá no Jardim do Éden? No que ele transformou essa escolha errada do homem naquele momento? Agora, a palavra em João 3, 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Deus, mesmo o homem errando, o homem pecando, o homem caindo, ele ainda tinha um plano redentor para salvar a sua criatura. Então, assim, eu venho lhe dizer hoje que não importa o que você fez lá no passado, a escolha errada que você fez, não traga isso para o teu presente. Entrega somente e confie
que o Senhor é capaz de mudar as nossas rotas, os caminhos errados que a gente tomou, se tão somente hoje a gente puder entregar a Ele a nossa vida, para que Ele possa corrigir essas rotas, para que Ele possa ainda levar a nossa vida para os planos dEle, para os planos que Ele tem para nós. E existe uma outra palavra muito maravilhosa de um livro chamado O Poder da Oração em Tempos da Escuridão, um livro de Laurie Shore, um livro maravilhoso, e ela compara as decisões erradas que muitas vezes tomamos na vida como quando a gente liga um GPS num carro e sai. Muitas vezes ele nos dá uma direção e mesmo assim a gente consegue errar. E outras vezes a gente pensa, não, essa rota eu já sei, essa rota eu já conheço, eu vou fazer sozinho. De repente a gente erra, a gente sai fora e a gente pensa, poxa vida, e agora? E de repente a voz do GPS diz, recalculando a rota. Então, por mais que a gente tenha errado o caminho, ainda no GPS, ele recalcula uma nova rota para a nossa viagem, no caso, né? E assim a nossa vida para Deus. Ela faz uma comparação muito fantástica, onde ela diz o seguinte, que quando a gente dá um passo de fé e convida Deus para participar dessa decisão, Ele continua a revelar o que a gente precisa saber e fazer, mesmo que a gente tenha errado a rota. E como o Senhor dissesse para a gente, recalculando, a partir do momento que tu entrega, a partir do momento que diz, Senhor, eu errei lá atrás, eu pequei, eu fiz tudo errado. O que eu faço hoje? Entrega e confia, porque a tua rota ainda pode ser recalculada, Ele ainda pode mudar a tua história. E o mais impressionante ainda é que ela diz que a Bíblia está repleta de histórias de caminhos errados, de vários homens, grandiosos homens de Deus que também erraram, que também, uma hora ou outra na sua vida, eles cometeram alguma coisa muito errada. E essas histórias podem servir de consolo quando achamos que de alguma forma nos desviamos da vontade do Senhor. E certamente nos nossos tropeços, os nossos tropeços tornam a nossa vida mais complicada, porém, é nas nossas complicações que o Senhor nos dá uma nova solução quando a gente se coloca diante dele. E a Bíblia revela que qualquer que seja a situação, Deus permanece conosco em nossas histórias e Ele é capaz de redirecioná-las, por mais confusas que possam ser. Então, a palavra de hoje é essa, entrega e confia, porque o Senhor é capaz de mudar toda a tua rota, toda a tua história, assim como Ele transformou o pecado na obra redentora da sua salvação através de Jesus Cristo, assim como a gente erra. Lá no passado, Deus tem ainda uma nova história para o nosso presente.